Oi, gente, aqui quem fala é a professora Juliana e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Livro 2, capítulo 1, artigo de opinião. Vamos lá? No artigo de opinião que nós vimos no livro na aula passada, nós percebemos a questão do narcisismo. Esse era o tema trabalhado. Ou seja, aquele apego exagerado à própria imagem. Por isso, eu trouxe aqui a definição de narcisismo de 2 dicionários diferentes para nós relembrarmos o conceito. Narcisismo é um substantivo masculino, significa qualidade de quem gosta de ou admira exageradamente a sua própria imagem. Ou seja, é aquele amor excessivo pela própria imagem ou por si mesmo. Lembraram? Vamos prosseguir? Nós vimos na aula passada o artigo de opinião, né? Nós falamos sobre ele. O artigo de opinião de Gianni Carta, intitulado Selfies e a Era de Narciso, que está presente no livro 2 de vocês, páginas 19 e 20, tá? Qual o tema? A questão da própria imagem, esse apego exacerbado à própria imagem. Por isso que eu coloquei aqui uma ilustração para vocês que vai refletir bem o conteúdo do artigo de opinião. Nós temos aqui a questão do mito de Narciso e como seria esse Narciso hoje em dia, na era digital. Aqui, ó, refletido na tela de um smartphone. Do que é que vai tratar? Da própria opinião, como eu já falei. Vai ser o narcisismo na era digital, ou seja, nas redes sociais, aquelas pessoas que postam a sua vida inteira, várias selfies, nas suas redes sociais. O que é que essas pessoas buscam? Será que é aceitação, fama? É uma questão de autoafirmação? Essa aceitação seria para se enquadrar em uma tribo, entre aspas, poderíamos assim dizer, para se encaixar em um padrão? E essa fama, busca aqueles 15 minutos de fama ou aquela questão de autoafirmação? Eu sou belo e eu quero que o mundo perceba isso, ok? E essa pessoa, ela alia tudo isso ou ela coloca numa balança? Primeiro a questão da aceitação e depois a fama, ou ela alia essas duas coisas? Ou seja, quais são as implicações na vida da pessoa? Aquela pessoa que fica sempre mudando de visual, tentando se encaixar num grupo diferente. Ou seja, a busca pela autoaceitação, como eu já falei anteriormente, pela autoafirmação. A civilização humana, né, a nossa civilização, a sociedade tem uma necessidade de se representar. O homem tem uma necessidade de se autorrepresentar. Por isso a gente criou a questão do autorretrato, né? O significado real de selfie. Ou seja, antigamente, no momento da pré-história, o homem se autorrepresentava através das pinturas rupestres, a ele mesmo, aos animais, ao mundo ao seu redor. E hoje em dia, né, evoluiu. Nós não temos mais a questão da pintura rupestre. Houve a descoberta da máquina fotográfica, máquina digital, e hoje em dia nós temos os smartphones. Agora você se pergunta uma coisa. Será que eu tenho controle sobre o material que eu posto na internet? Você já se perguntou alguma vez sobre isso? Cuidado, nós não temos controle. A internet é um mundo sem lei. Você joga um arquivo na internet, às vezes se arrepende e apaga. Mas quantas pessoas já repostaram o material que você colocou ali e resolveu apagar, deletar? Então, cuidado com o que você posta na internet. E para encerrar o seu artigo de opinião, o Gianni Carta vai tratar do mito de Narciso. Olha, as versões do mito de Narciso, a versão final, tá? Nós temos 2 versões. Uma de que Narciso virou uma flor, né, ao cair na fonte em que ele estava bebendo água e admirando a sua própria imagem. E essa flor é chamada de Narciso. E a outra é que ele definhou e foi parar no inferno, onde ele se contempla eternamente, ou seja, ele admira a sua imagem eternamente no rio Styx, o rio do submundo, o rio dos mortos, lá controlado por Hades, o deus dos infernos. Ok? Acho que ficou claro, nós conseguimos recapitular
o que nós vimos na aula passada, o artigo de opinião de Gianni Carta sobre a questão do narcisismo. Vamos seguir em frente? O capítulo 1 também irá tratar de crônica argumentativa. O que isso quer dizer? Ou seja, eu vou ter outro tipo de texto que trabalha a questão da opinião do autor. Vamos entender a diferença entre crônica normal, ou seja, crônica ficcional, e crônica argumentativa. Uma crônica ficcional normal é uma narrativa curta, baseada em fatos do cotidiano, que traz a opinião do seu autor sobre determinado assunto, do cronista. Com relação à crônica argumentativa, eu vou trazer essa opinião, eu vou defender um ponto de vista especificamente. Vamos entender aqui? Eu coloquei uma tabelinha que eu retirei do livro SAI, do material do SAI, para a gente entender. Essa tabela não está no livro de vocês, está num livro passado do 8º ano, do primeiro bimestre, ok? Então, não adianta vocês procurarem essa tabelinha aí, mas vocês podem anotá-la no caderno. A crônica ficcional vai ser o quê? Aquela história colhida de fatos jornalísticos ou do cotidiano e contada por meio de elementos narrativos. Lembrando, qual o principal objetivo da crônica? Levar o seu leitor a refletir sobre determinado assunto. Já a crônica argumentativa vai trazer o quê? A defesa de um ponto de vista feita de maneira subjetiva, ou seja, de acordo com a opinião do seu autor, com base em temas polêmicos apresentados pela mídia. Essa vai ser a principal diferença. Aqui na ficcional, o autor dá a sua opinião, mas de maneira mais tranquila. Enquanto na argumentativa, ele vai defender com unhas e dentes a sua opinião. Vamos ver aqui a estrutura, tá? Nós teremos uma introdução, que eu vou expor o meu tema, ou seja, vou dizer do que eu vou tratar e já vou meio que delinear a linha de pensamento que eu irei seguir, se de forma positiva ou negativa. O desenvolvimento vai trazer o posicionamento do autor, ou seja, qual a minha ideia principal, a ideia que eu vou defender, ok? E a minha argumentação, os meus argumentos. Lembrando, cada argumento tem que ser embasado. Se você colocar um argumento que não seja embasado, você tem uma mera opinião e não um argumento. E a conclusão, nós temos a síntese, ou seja, ou você vai recapitular a ideia, que traz o pensamento central do meu autor, e você vai terminar com uma sugestão, o apelo ao leitor ou até mesmo um questionamento. Tranquilo? Vamos agora analisar a crônica argumentativa presente na página 18 do livro de vocês, ok? Que é da autora Jamila Lima. Vai tratar também da questão das selfies. Ou a hashtag selfie nossa de cada dia. Eu ressaltei uma frase presente nessa crônica argumentativa dela e ilustrei aqui com a pintura mais conhecida de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. A Mona Lisa fazendo um selfie, ou seja, uma Mona Lisa mais atualizada, digital, conectada. O importante é que você está lindo, chamando a atenção por onde passa, ou seja, nós retomamos o assunto do narcisismo, o apego desenfreado pela beleza, pela própria imagem. Retratado através de quê? Das selfies nossas de cada dia. Vou ter o quê? A exaltação da beleza, o narcisismo. E a autora vai tratar da questão de um encontro entre uma pessoa, o narrador, e uma pessoa que vive postando selfies, ou seja, do seu dia a dia. E ela está tentando postar uma selfie da paisagem da cidade, num dia matinal muito bonito. Ou seja, uma tentativa, de tirar essa foto, e o narrador vai acabar encontrando essa pessoa e vai acabar admirando a atitude dessa pessoa, vai ficar observando e vai trazer o quê?
constrangimento para essa pessoa. Ele vai fazer aquela observação e terá uma revelação. Que revelação é essa? Essa pessoa, o narrador, vai acabar alarmando a sua presença e vai acabar provocando um acidente. Por quê? Porque a pessoa que estava fazendo a selfie vai se sentir constrangida, vai se assustar, né? Ou seja, quando percebeu a presença daquela pessoa e desatenta ao tentar fazer a selfie, ela vai cair. Mas mesmo assim, ela não deixa por baixo, ela tirará a sua selfie, mesmo da queda. Ou seja, a gente tem a questão da autoafirmação nas redes sociais. Voltamos para o nosso ponto de partida, para o nosso artigo de opinião. A pessoa quer se autoafirmar, tem a questão da aceitação do público, a questão das curtidas, dos likes da vida, ok? Por hoje é só, até a nossa próxima aula, espero que todos estejam bem e lembrem-se, se precisarem, reveja a nossa videoaula de hoje e redação em foco. Até a próxima!